Boa noite, sejam todos bem-vindos à quarta semana da Psicologia da Faciso Naí. Hoje estamos aí no nosso quarto dia, caminhando já para o final, e dentro da grande temática da semana, que é o papel do psicólogo no contexto atual, hoje nós vamos ter uma fala muito interessante sobre a questão no contexto da saúde. A nossa convidada, pode colocá-la aí, Fernanda, é a professora a doutora Eliane Regina Pereira, uma pessoa muito querida, é uma pessoa que eu tenho um afeto muito grande, é uma profissional excelente, é alguém que certamente contribuiu bastante nesse meu processo, né? Não foi em sala de aula, né, Eliane, mas nos encontros, certamente teve uma colaboração muito grande até mesmo nessa nossa trajetória, né? Vou deixar para ela se apresentar, mas de antemão agradeço, Eliane, pelo convite, pela disponibilidade de primeira já aceitar, de se disponibilizar estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Tá? Oi, Will, eu que agradeço, né? Agradeço o convite que você me fez, né? De fato, nós somos hoje, né, colegas de profissão, mas a gente já dividiu o espaço lá da universidade e aprendemos juntos, né? Então, eu agradeço muito o teu convite para poder falar um pouquinho sobre psicologia e saúde e contexto sociohistórico, poder pensar as implicações do contexto na saúde, né, na nossa saúde, e o papel da psicologia nisso tudo. Você ia falar? Pensei que eu ia falar comigo. Então, assim, né, dizer que é um prazer poder estar aqui. Essa é uma plataforma, né, diferente, a gente ainda está se acostumando com ela, a gente ainda não domina, mas mesmo estando, né, nessa plataforma, dizer que é um prazer poder conversar um pouquinho hoje sobre esse tema, né, psicologia e saúde, que é um tema que eu tenho estudado há bastante tempo. Quando o Will me convidou para falar sobre o impacto, né, do contexto atual para a psicologia e para a saúde, eu entendi que nós precisávamos falar de pandemia. Mas, no meu caso, né, a gente precisa falar de afetos. A gente trabalha com Vygotsky, então a gente precisa falar de afeto e acionar o Spinoza para essa nossa conversa. Isso porque o Spinoza é o autor, né, no qual o Vygotsky se baseia para escrever a teoria das emoções. E o Vygotsky, então, o Spinoza vai falar que os afetos são alterações que todo corpo sofre, né, no encontro com outro corpo, alterações essas que podem aumentar ou diminuir a potência desse corpo de existir. A professora Bader Savai, professora da PUC São Paulo, ela vai explicar que o afeto é a forma como nós experimentamos no corpo o efeito das relações que partilhamos com outros corpos. E, além disso, as ideias que produzimos dessas alterações também compõem os nossos afetos. Vamos tentar entender né? O nosso corpo, em contato com outros corpos, com outras histórias, com o nosso trabalho, com o contexto histórico, vai sendo afetado. E, nesse momento, ele se altera fisicamente. E, junto dele, os nossos pensamentos também se alteram. Então, entendemos que as emoções são constituintes dos pensamentos e das nossas ações, do modo como nós agimos no mundo. Então, que contexto é esse? Né? Que contexto é esse que nós temos hoje? Nós vivemos um contexto de pandemia, né? E eu quero falar de pandemia destacando uma primeira foto. Você põe a... ali. Obrigada, Fernanda. Essa foto é de Nairobi, né, na capital do Quênia, na favela de Matari. O grafite, então, é uma arte de autoria do grupo Matari Roots e a foto é de Thomas Mukoya. Essa foto, então, eu acessei num
portal de notícias, no R7, mas vocês vão encontrar ela espalhada em vários sites. E eu quero começar com ela, porque eu acho que ela nos ajuda, né, nesse momento, a pensar a pandemia, e sobre os sofrimentos relacionados a esse momento de pandemia. Se eu estivesse vendo vocês, né, se a gente estivesse junto, eu ia perguntar o que ela nos ajuda a pensar. Então, eu vou oferecer uma interpretação, né, para essa pergunta que eu faço, né, o que ela nos ajuda a pensar. Então, assim, cada um de nós interpreta de um jeito, mas eu vejo um sujeito enlouquecido, né, enlouquecido quando ele se depara com a realidade, o vírus, né? Mas ele, se a gente prestar bastante atenção, ele não enxerga o vírus propriamente dito, a não ser através do celular, das mídias, de modo geral. E nós já vivíamos, né, e agora mais ainda, um excesso de informações. E a gente pode claramente identificar uma relação entre as fake news e o aumento do sofrimento. Porque essas informações, né, esse excesso de informações, muitas vezes desencontradas, vão gerando sofrimento. Eu não sei quem ouvir, eu não sei o que ouvir, eu não sei como ouvir, eu não sei o que fazer. E isso vai tirando a confiança em tudo e em todos. Então, a gente tem informações que uma hora mandam a gente usar máscara, depois mandam a gente não usar máscara. Mandam higienizar tudo que vem do supermercado, depois eles dizem que não precisa. E esse é um processo o tempo inteiro, né, de um excesso de informações que vão gerando, que vão produzindo. E essa, então, ele produz ele tira essa nossa confiança, ele produz uma sensação de que, na verdade, me falta informação. Parece que eu tenho que sempre buscar informações mais e mais. Então, enxergar a nossa realidade, né, pela lente do excesso de informações é enlouquecedor. Já era, né? E agora, nesse momento de pandemia, é mais enlouquecedor ainda. Então, estamos hoje, né, todos afetados pelo coronavírus, pelas notícias que recebemos, pelo isolamento físico ou pela falta dele, quando alguns de nós não podem fazer, pela perda das pessoas que nós conhecemos. Estamos sendo afetados e alguns de nós com pior sofrimento, né, com sofrimento muito mais agudo, né? Então, a gente pode pensar que esse momento atual, ele evidencia mais ainda as nossas emoções. E essas emoções vão produzir nesse corpo, né, esses afetos, que, como o Spinoza vai dizer, podem aumentar ou diminuir a nossa capacidade de nos movermos no mundo, né, de agir no mundo. Então, para poder pensar as emoções, queria começar, por exemplo, né, falando de uma em especial, ansiedade. A ansiedade é uma das emoções mais experimentadas nesse momento. E eu fico ansiosa porque eu sinto medo da doença, porque eu sinto medo de adoecer, de ter o meu corpo dominado por algo que ainda não tem cura, que a gente não sabe exatamente qual é o melhor tratamento, medo de perder as pessoas que a gente ama, medo de ficar em isolamento tempo demais e não dar conta, né, de suportar esse isolamento. Então, essa emoção, essa ansiedade, ela vai ter, então, sintomas físicos, né, sintomas muito claros. Então, ela pode oferecer, né, trazer um aumento de dor de cabeça, insônia, falta de energia, irritabilidade, uma tensão muscular, taquicardia. Ela pode alterar um ciclo menstrual, ela pode diminuir o desejo sexual, ou seja, ela mobiliza uma série de alterações corporais, ela produz sintomas físicos. Ao mesmo tempo, ela produz alterações no nosso pensamento. Então, a gente tem desde o sujeito, né, um leque de alterações, mas eu tenho desde o sujeito que foca num futuro completamente sem perspectiva. Então, esse isolamento nunca vai acabar, a gente vai morrer dessa doença ou de fome, porque a gente vai perder os empregos, essa pandemia vai destruir a economia, ou seja, um sujeito que está com a sua capacidade reflexiva totalmente alterada,
fazendo um foco, né, no futuro, um foco sem perspectiva nenhum para esse futuro. Ao mesmo tempo, do outro lado, né, dessa ponta, eu tenho um sujeito que vive a pandemia numa fantasia, né? Então ele vai dizer que isso não é nada, que é mentira dos jornais, que é coisa de comunista. Ele vai dizer que usar máscara é um jeito de matar a gente mais rápido ainda. Ou seja, parece um absurdo isso tudo, mas ele também está produzindo as suas reflexões, as reflexões que ele dá conta de produzir. Né? E então a gente tem um leque de pensamentos, né, que vão sendo construídos nesse momento em função dessa ansiedade que eu estou vivendo. Para a gente poder, né, claro que eu posso pensar aqui uma série de outros afetos. Eu posso pensar em saudade, por exemplo. A questão, né, é que não adianta a gente ficar descrevendo esses afetos, a gente precisa entender que todos os afetos desse contexto vão produzir alterações que são corporais e alterações no pensamento. Ou seja, eles se apresentam como sintomas e a gente precisa cuidar disso. Claro que eu posso fazer uma lista de sintomas, a questão é que tudo isso vai repercutir na saúde e a gente precisa entender como que a gente cuida, né? Nós somos psicólogos, profissionais da saúde, e a gente precisa enxergar qual é o nosso papel no cuidado. Então, como diz o Spinoza, esses afetos aumentam ou diminuem a potência do corpo, então a gente precisa descobrir como que a gente produz afetos que aumentem a nossa potência de existir. A gente que é psicólogo, a gente tem uma ferramenta muito importante, né? A ferramenta talvez mais importante que nós temos, né? Que é a escuta. Mas essa é uma escuta, e aí eu vou falar de escuta, vou falar de visão crítica de contexto, mas assim, nós temos uma escuta que é uma escuta com o outro. Então é preciso escutar de que modo esse outro sente. É preciso pensar junto com ele, é preciso se emocionar junto com esse outro. Esse sujeito, né, quando ele fala, ele organiza a sua experiência, então é preciso que a gente entenda como que essa experiência produz afetos, que tipo de afetos essa experiência está produzindo, né, entender e ajudar esse sujeito a interpretar esses afetos, né, para que ele possa organizar seus pensamentos num contexto que seja mais real possível. Então, sem excesso de informações, com informações de qualidade, né, para que ele estruturar o seu pensamento não na fantasia ou num desespero, num pessimismo extremo. Tá? Ao mesmo tempo, é nosso papel para poder fazer uma escuta qualificada, né, ter uma visão crítica do contexto social. A gente entende que o sujeito se constitui a partir das condições concretas, né, condições materiais de existência, uma materialidade que cria possibilidades e necessidades, né? Então não é possível acolher e cuidar sem entender o contexto no qual cada um dos sujeitos constitui, um contexto do micro e do macro, né? Então, assim, que família é essa, que relações são essas, mas em que lugar esse sujeito vive, quais são as condições mais concretas. E aí eu preciso, para poder discutir o macro contexto, voltar um pouquinho antes da pandemia, porque nós vivemos num contexto que é anterior à pandemia e que, muito provavelmente, é nosso contexto exterior, né? A gente não tem perspectiva de que ele vai mudar tão fácil, a gente até pode ter desejo. Fernanda, você pode passar a próxima? Próxima imagem. Isso, obrigada. Essa, então, é uma foto, né, de 2004, do fotógrafo Tuca Vieira, uma foto conhecida. Ela saiu na Folha de São Paulo. Ela também está espalhada em vários sites. E essa é uma foto, então, de um lado, a gente tem a favela de Paraisópolis, e do outro, né, o do Morumbi. Então, o que essa foto revela? Né? Acho que essa pergunta é importante, assim. O que essa foto revela? Essa foto, ela nos apresenta o nosso contexto maior, que é o contexto da nossa sociedade capitalista. Nós não pedimos para nascer numa sociedade capitalista, nós nascemos, né? Quem nós somos
tem relação direta com esse lugar que é o lugar da nossa Constituição. Essa foto mostra as contradições do capitalismo, né? O capitalismo é um contexto no qual alguns poucos são muito ricos e muitos são muito pobres, né? Então, é uma série de afetos que o capitalismo vai produzindo, né? E que são anteriores à pandemia. Então, a gente tem uma falsa sensação de liberdade para alguns, a gente tem o medo de não ter o que comer, né, para outros. A gente tem um sentimento, né, de impotência frente à uberização das relações de trabalho. A gente tem trabalhadores cada vez mais sendo explorados, cada vez com menos direitos, né? A gente tem o velho, né, da nossa sociedade sendo tratado como um fardo, né, quando a gente fala da aposentadoria, por exemplo, como se ele não tivesse contribuído para estar nesse lugar. Então, a gente tem, né, um capitalismo que vai produzindo relações que são relações de sofrimento. Isso é anterior à pandemia. Então, viver no capitalismo é ser afetado por ele diariamente. Então, é produzir no corpo e no pensamento uma série de sintomas que vão impactar na saúde. Sintomas, né, que vão impactar lá nos aparelhos de saúde, nas unidades básicas, nos hospitais, enfim. A gente vai ver essas pessoas, né, esses sintomas chegando nos serviços de saúde. A questão é que o modo como o capitalismo impacta os moradores do Morumbi e os moradores de Paraisópolis é diferente. Por isso, entender o contexto de onde as pessoas vêm é fundamental para a gente oferecer uma escuta mais cuidadosa. Então, a gente tem a desigualdade social como uma comorbidade, e a mais importante para qualquer análise de saúde que a gente possa fazer. Comorbidades, né, que a gente está acostumado a ouvir com uma certa frequência ela nas notícias atuais, é um termo utilizado para poder, para se referir a uma situação no qual o indivíduo tem uma doença que, associada a outra, traz um comprometimento maior para a sua recuperação. Então, nesse momento, quando a gente tem falado de Covid, a gente ouve muitas vezes que o indivíduo, por exemplo, em condições de obesidade, se ele for infectado pelo coronavírus, ele tem mais risco na sua recuperação, ou seja, há uma comorbidade, essa associação Covid e obesidade, que aumenta o risco de morte. Né? Tem outras comorbidades, né? Então a gente tem problema respiratório, hipertensão, tem uma série de comorbidades que têm sido tratadas, né, como sendo problemáticas para a questão do coronavírus. A questão aqui é que a desigualdade social é a maior de todas as doenças, né? A maior de todas as comorbidades, e ela atinge um número muito grande de brasileiros. Se a gente fizer uma pesquisa rápida assim no Google, a gente vai ver que desigualdades, e pesquisar duas palavras, né, desigualdade social e comorbidade, a gente vai achar uma série de associações. Então, a desigualdade social de risco para a morte em crianças. A desigualdade social é fator de risco para a saúde de negros. A desigualdade é fator de risco para a saúde de mulheres que sozinhas precisam trabalhar e criar filhos. A desigualdade é fator de risco para uma série de doenças que impactam, então, os serviços de saúde. E aí, é claro que falar de pandemia, falar de coronavírus, é falar de desigualdade social, a gente não pode negar isso. A professora Padre Savai, né, com o grupo Nexim, que é o grupo que ela coordena, tem escrito mensalmente uma publicação que chama Expressões da Pandemia. E nessa publicação de agosto agora, ela escreve uma coisa que eu quero ler. Ela diz assim: a trajetória do vírus em direção à periferia evidencia o caráter de devastação da doença. Assim como os povos tradicionais são atingidos de forma violenta, vêm parentes morrendo dia após dia em suas terras. A desigualdade se tornou uma espécie de comorbidade, especialmente ao se constatar que a única maneira de prevenção
não hospitalar é o isolamento, o que não é possível para essas populações. A necessidade de sair de casa para trabalhar, não ter opção de escolher se proteger do vírus e nem da fome, são pequenas amostras da exploração viciada por milhares de brasileiros. Vivenciar todas as pandemias, tendo um corpo atravessado por esse último vírus, traz uma especificidade aos afetos. Qual é o medo mais poderoso? O da fome ou do contágio? Ou melhor, como se proteger se não há uma casa? O do vírus é mais um, somado à trama afetiva daqueles que vivem as comorbidades da desigualdade social. Acho que o que a professora Bader, né, chama a gente para poder pensar, quando ela discute essa questão da desigualdade social, é quem são e quais serviços que podem ser oferecidos. Quem são essas pessoas? Como escutar diferentemente a dor dessas pessoas, dessas populações? Qual é o medo que a gente escuta com mais força? O medo de ficar doente ou o medo de morrer de fome? De não ter uma casa para, de fato, fazer o isolamento? Acho que a gente precisa trazer essa discussão quando a gente fala de saúde. Você pode mostrar a terceira foto para mim? Obrigada, Fernanda. A foto é do Gilvan Souza, né? Foi publicada na agência O Dia, e ela é agora do dia 19 de março, né, de 2020. E ela mostra a movimentação de passageiros na estação Alvorada, em plena pandemia de coronavírus, né? Nessa época a gente não exigia as máscaras, mas vocês estão vendo nessa imagem pessoas saindo para trabalhar, né? O que essa foto revela é que a desigualdade é a maior comorbidade e que o capitalismo não é nada democrático, né? Ele não oferece as mesmas condições para as pessoas, né? Como produzir saúde, então? Acho que essa é uma pergunta importante. Como que a gente produz saúde, então? A psicologia tem e precisa ter um compromisso ético com os sujeitos e os seus afetos. Portanto, antes de falar em saúde, ou melhor, falando em saúde, nós precisamos entender que precisamos lutar por direitos iguais, lutar por condições de vida mais igualitárias, por moradia de qualidade para todos, por água de qualidade e pública, por saneamento básico que acesse a todos, do Morumbi a Paraisópolis. A gente precisa lutar pelo fim do racismo, pelo fim de práticas genocidas, pelo fim do feminicídio. Precisamos lutar por salários e trabalhos dignos, com menos exploração, mais direito, por educação gratuita, de qualidade, e para todos. A gente precisa lutar por um SUS para todos. E se teve uma coisa, né, que a pandemia escancarou, foi a importância do SUS, né? Sem ele, nós estaríamos com muito, né? Muito mais do que 100 mil mortos, muito mais do que uma morte a cada 2 minutos, que é o que a gente tem computado, se a gente fizer, né, esse cálculo de março até o momento. A pandemia escancarou que a saúde é um direito de todos. E mais do que isso, ela é um bem coletivo porque não adianta, nesse momento, por exemplo, eu ter saúde sozinha. Porque se eu saio na rua e esse meu vizinho não tem condições de isolamento social, isolamento físico, se esse meu vizinho não tem condições, se ele precisa continuar trabalhando, ele precisa de saúde para que eu tenha saúde. Né? Então, a gente precisa entender que a saúde é um bem coletivo. Eu só posso ter saúde se todos nós tivermos isso, né? Não dá para falar em saúde, falar em saúde sozinho, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos diminuir as desigualdades sociais se de fato a gente quiser produzir saúde. Caso contrário, a gente vai apenas continuar medicalizando a vida, medicalizando os afetos, medicalizando nossos corpos e nossos pensamentos. E isso não significa que enquanto a gente não tem uma igualdade social, a gente não vai cuidar do sofrimento das pessoas. Não, a gente tem sujeitos em sofrimento e a gente precisa sim cuidar desses sofrimentos. E aqui eu queria fazer
um parênteses importante, né? Porque talvez algumas pessoas de fato vão precisar de um acompanhamento medicamentoso, né? Talvez a gente tenha, sim, uma necessidade de psicotrópicos. A questão, né, é que nesse momento de tragédia, né, de pandemia, a gente precisa, que a gente não tem tempo, né, nem condições adequadas para fazer um diagnóstico, a gente precisa entender que muitas vezes medicalizar é prejudicial ao sujeito, prejudicar esse sujeito, porque ele não vai ter condições de elaborar a sua angústia e a sua dor, o seu luto. E tudo isso precisa ser elaborado, né? Nós somos profissionais, os profissionais que podem, de fato, ajudar a elaborar essas questões. Então, a gente precisa, acima de tudo, de espaços de diálogo para produzir novos e bons encontros. Bons encontros é uma expressão do Spinoza. Os bons encontros são aqueles que produzem uma potência do sujeito, para que o sujeito consiga, de fato, ter energia para continuar vivendo, para resistir, né? Para reexistir. Então, é fundamental que a gente ajude as pessoas a centrar o seu pensamento e o seu afeto no presente, nas informações reais e concretas, e não nas fantasias, mas fundamentalmente na vida e na potência. O que não significa que a gente não vai escutar a dor, o luto. Não, é escutando a dor e o luto que a gente vai ajudar esse sujeito a poder pensar o seu presente, né? Pensar de forma um pouco mais realista, mais concreta. A gente precisa, então, organizar encontros que promovam o que o Spinoza chama de a alegria, que é um sentimento revolucionário. E acho que a gente precisa descobrir como que a gente faz isso. E nesse momento, né, os nossos encontros são esses, são encontros virtuais, mas a gente precisa desses espaços para, de fato, produzir uma possibilidade de potência, uma possibilidade de promover saúde. A gente precisa entender, então, quem nós éramos, né, antes da pandemia, quem nós somos nesse momento, para que a gente possa se lançar para o futuro. A gente precisa enxergar isso. E no caso da psicologia, a gente precisa ressignificar os nossos modos de cuidado, sim. Então, esses dias estava assistindo uma outra pessoa falando em função do canal Conta Comigo, da UFPEL. E aí fui atrás para poder entender qual era a proposta deles. É um grupo de saúde mental, e aí que eles organizaram esse canal Conta Comigo. Se vocês jogarem lá no Google, vocês vão achar a informação, né? Canal Conta Comigo. E eles fazem, eles produzem um canal, então, com uma série de referências importantes. Então, tem lá o link para escuta terapêutica. Então, você pode marcar o horário e fazer uma escuta terapêutica, mas tem também um chat que você pode tirar suas angústias ali naquele momento, ser cuidado meio que naquele momento, tem, mas tem outras coisas também. Eles oferecem informações de saúde mental para os idosos, eles oferecem receitas saudáveis, eles oferecem uma discussão sobre pet terapia, ou seja, a gente está ampliando o nosso leque de possibilidades, porque a gente tem, nesse momento, um aumento do sofrimento das pessoas. Então, a gente precisa ressignificar, precisa repensar como que a gente acolhe, como que a gente ajuda. Então, assim, é claro que eu sei que é um momento difícil, né? É um momento diferente de tudo que a gente já viveu, mas a gente precisa redescobrir a psicologia e descobrir novos modos de cuidado e modos mais criativos de cuidado, mais dinâmicos de cuidado nesses tempos que são tão sombrios, mas tão urgentes também, né? Então, eu queria primeiro dizer assim, né? A gente precisa lembrar que os serviços de saúde continuam funcionando. Então, se você está precisando, né, de um cuidado de urgência, tem que estar um serviço de saúde. Então, a gente tem as unidades funcionando, a gente tem os CAPs funcionando, a gente tem, então, se é uma questão de urgência, a gente precisa
desse espaço. Então, tem que procurar esse tipo de cuidado. Se não é necessariamente urgência, a gente, como psicólogo, tem que descobrir como que a gente amplia o nosso leque de cuidado, como que a gente aumenta as nossas ferramentas para que ela não seja necessariamente, né, um cuidado apenas de uma escuta, né, terapêutica. A gente precisa ampliar isso. E aí a gente começa primeiro conhecendo nossa rede. O que a nossa cidade oferece? Isso é muito importante saber. Saber até onde eu, lá da unidade de saúde, dou conta de cuidar e é para onde eu encaminho quando esse cuidado já não é mais meu, quando ele extrapola as minhas condições. Para isso, eu preciso conhecer a rede que é maior do que o serviço de saúde. Eu preciso saber quem são os parceiros para esse cuidado, quem são os parceiros para uma condição, por exemplo, uma situação de violência contra a mulher, quem são os parceiros para atender uma criança, né, quem são? A gente precisa correr, essa é uma função importante para o psicólogo. A gente tem que lembrar, então, né, que a gente não tem condições de oferecer psicoterapia. Se a gente está numa unidade básica de saúde hoje, dificilmente a gente vai ter condições de ter um telefone à disposição para que o psicólogo possa fazer o atendimento, e a pessoa que está na outra ponta, lá, o usuário do serviço, também, muitas vezes, não vai ter um telefone para poder ser cuidado. Então, a gente precisa descobrir como que a gente faz isso. Por isso que essa rede precisa ser ampliada, inclusive, na nossa intervenção. Então, eu fico pensando, né, que se o que a gente precisa é contar para o sujeito, né, para esse outro, que nós estamos ali, que a gente dá conta de oferecer um suporte para ele, se essa é a nossa função, e eu acredito que seja, que o sujeito perceba que ele não está sozinho, eu tenho uma série de outras possibilidades para fazer, que eu não faço, por exemplo, no dia a dia, né, da minha prática de cuidado como psicólogo, né? Mas eu posso enviar uma música, né, que acione uma reflexão, eu posso enviar um vídeo que acione uma reflexão, eu posso enviar para ele, sei lá, técnica de respiração ou de meditação que vai ajudar a acalmar. Tudo vai depender de qual é a necessidade desse sujeito, desse outro, qual é a necessidade dele, mas principalmente que ele perceba que ele está em isolamento físico, mas ele não está abandonado, né? Que ele tem uma rede de apoio para suportar a dor dele junto, né? Para que a gente possa dar suporte para isso. Então, nesse momento de pandemia, né, os nossos encontros são virtuais, mas a gente precisa deles, a gente precisa investir nesses encontros, sim, para dar conta de produzir esses bons encontros, né, esse aumento de potência. Esses encontros, então, eles podem ser organizados por nós, né, mas pode ser que já tenha, por exemplo, um grupo ou outro que faça um cuidado específico, como tem, por exemplo, esse grupo da UFPEL que eu estava falando agora, né? Então, às vezes, eu preciso, ao invés de eu estou lá na unidade de saúde, construir uma proposta, se eu conheço a rede, eu posso descobrir aonde, né, nessa rede, nós temos outras possibilidades para poder cuidar mais amplamente. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, enquanto eu construía, né, essa discussão para hoje, em como que a gente se cuida, né? A gente psicólogo, porque a gente precisa estar cuidado para poder cuidar do outro. E eu fiquei pensando muito em que construções eu tenho feito para poder cuidar. E aí, né, para partilhar com vocês, eu entendo que a arte nos mantém atentos. A arte mantém nossos corpos e nossos pensamentos ativos, atentos. E a gente precisa do nosso corpo e do nosso pensamento ativo. Então, a arte é uma forma de fugir, não ficar preso às notícias ruins, mas de elaborar as nossas dores, porque a gente precisa fazer isso. Eu vou contar para vocês um pouquinho de duas artes que eu acompanhei esses últimos dias. Você mostra a foto para mim, Fernanda?
tá ali. Essa primeira ela tá no YouTube, as duas que eu vou mostrar para vocês. Ela tá no YouTube, num canal que chama Arte Brasileiros, né? E ele tem uma série de vídeos interessantes sobre arte, né? Que ajuda a gente a elaborar esses afetos. E no início de agosto, eles trouxeram uma performance que aconteceu em São Paulo para homenagear as 100 mil vítimas, né, do coronavírus. E eles fazem, então, na Avenida Paulista, eles colocam os carros que foram conduzidos em marcha ré, para poder falar desse retrocesso civilizatório que a gente tem vivido. E esse retrocesso civilizatório, ele é anterior, né? Anterior à pandemia. A gente tem vivido um retrocesso. A gente literalmente andando de marcha ré. E é por estarmos andando de marcha ré que a gente tem esse número grande, né, de mortos. E aí, quando ele ocupa a Avenida Paulista e quando ele conta para a gente, né, através dessa performance, que a gente está vivendo, né, de marcha ré, acho que ele nos aciona para poder pensar como que a gente faz para construir um outro momento, uma outra possibilidade. Por isso que eu falei lá no começo, né, que a igualdade é a maior comorbidade, a gente não pode se conformar com ela. Como profissionais da psicologia, nós temos uma obrigação com isso, né? Uma obrigação. Não é porque a unidade de saúde do trabalho não tem condições, né, de atendimento que a gente não vai brigar, não. A gente vai brigar por melhores atendimentos, a gente vai brigar para que o gestor do nosso serviço ofereça as condições de trabalho. Então, quando ele mostra que a gente está vivendo um retrocesso civilizatório, é para nos chamar a atenção, né? E a gente precisa estar impactado com isso. Eu acho isso importante. Eu acho que a arte faz esse movimento, né? Que é de nos deixar ativos, nos deixar atentos, nos deixar despertos para poder saber quais são as batalhas que a gente precisa batalhar. Você mostra outra foto? Essa é uma imagem que é impactante, assim. Essa também foi uma performance, tá no YouTube. Ela aconteceu num período específico que eles iam filmando o tempo inteiro, né? Filmando aquela performance o tempo inteiro. Mas ela está lá à disposição. É de um canal que chama Mulheres em Quarentena, e elas fizeram essa performance que chama Insuflação de uma Morte Crônica. O que elas fizeram, então, elas encheram 100 mil balões pretos e elas foram armazenando esses balões no apartamento e convivendo com eles, né? E elas vão mostrando, assim, que está faltando espaço, não dá mais para entrar no quarto, não dá mais para ir à cozinha, mais, né? E para andar tem todos esses balões no meio do caminho. E acho que a gente precisa pensar, né, o quanto essas mortes que a gente né, esquece, elas estão aqui, né? Elas estão presentes. Elas precisam fazer parte do nosso incômodo, né? A gente precisa, não é conviver com a morte, mas a gente precisa reconhecer essas mortes. Eu acho que quando elas fazem essa performance, né, elas nos convidam a essa reflexão que é tão importante sobre o luto, sobre as perdas e como elaborar esse luto, né? Então, eu recortei duas, né, o momento que elas mostram as duas câmeras, para que vocês vejam o como tá difícil, né, andar nesse lugar, de conviver nesse lugar. Isso é para chamar a gente para esse contexto de perdas, né? Eu estou terminando aqui. Então, assim, né? Cuidar exige de cada um de nós, né? Psicólogos, uma compreensão de que nós tratamos de pessoas, né? Pessoas com histórias, pessoas com contexto, com experiências e não com sintomas. Isso é muito importante. Eu começo a minha fala falando de ansiedade.
Por quê? Né? Porque a ansiedade é uma das emoções que a gente mais tem ouvido, né, das pessoas. Ah, eu estou ansioso, eu estou ansioso. E essa ansiedade, ela reverbera, né, ela afeta esse corpo e ela traz dores, ela traz náuseas, ela traz uma série de mal-estar. E claro que eu posso cuidar da ansiedade? Posso. Mas como que a gente cuida da ansiedade sem cuidar das pessoas, né? Sem pensar em que contexto elas vêm, que histórias são essas, sem entender que a ansiedade de quem mora em Paraisópolis é diferente da quem mora no Morumbi, precisa ser cuidado de um jeito diferente, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar de um jeito diferente. Então, assim, a gente cuida de gente e não de medo, de ansiedade, de irritabilidade. Entender isso muda o foco, né, o nosso foco para o nosso foco de ação, né? Quais são as ações que nós vamos fazer, como que a gente vai fazer, né? São as diferentes no sentido, é diferente aquilo que eu ofereço, é diferente o meu modo, o modo como eu cuido, o modo como eu olho, o modo como eu escuto, para poder oferecer isso com qualidade. Eu acho que é isso. Eu agradeço de novo e abro para as perguntas. Acho que é isso. Vou esperar o Will voltar aqui para estar ali. Voltei. Tá bom. Espero que voltei para ficar um tempo, porque minha internet está um pouco instável. Muito obrigado, Eliane. O pessoal pode fazer isso aí. Enquanto o pessoal vai perguntando, Eliane, é uma coisa que eu fiquei pensando. Como resgatar, não sei se é resgatar, mas como resgatar a questão do afeto, da afetividade, também como parte do trabalho do psicólogo e da psicóloga, né? A gente ficou muito, não sei como é que é isso, eu acho que a própria academia muitas vezes nos afasta desse lugar. Como você parte dessa fala, o que você pode falar mais para a gente sobre isso? Will, essa fala é importante, é muito importante, né? Porque, de fato, a gente, né, o nosso processo de escolarização todo vai nos afastando, né, desse contato com o nosso próprio corpo, né? Afeto nós temos o tempo inteiro, somos afetados o tempo inteiro. Mas a gente vai sendo afastado disso, e a gente não vai reconhecendo quais são os encontros, né? Quais são as histórias que vão nos afetando e como elas vão nos afetando. Então a gente não vai reconhecendo, e a gente vai olhando só para os sintomas, né? A gente vai olhando para o mal-estar, a gente vai olhando para a dor de cabeça, mas a gente não vai olhando, né, para as nossas relações. E aí eu acho que você está coberto de razão, porque inclusive, né, no curso de psicologia, a gente de alguma forma se afastando dos afetos, né? A gente tem, né, teorias que vão inclusive falar que o afeto não é bom, né? Que a gente precisa usar o nosso pensamento o mais racional possível, como se fosse possível um pensamento sem estar atravessado pelos afetos, é um pensamento não emocionado, né? Para a gente é impossível poder pensar isso. E é por isso que eu termino a minha fala acionando a arte, porque a arte é aquilo que vai nos produzir uma afetação direta, ela vai nos permitir o reencontro com esses afetos, né? E a gente precisa acionar a arte, a gente precisa acionar essas outras possibilidades para que a gente possa compreender melhor, né, aquilo que a gente está vivenciando. Então, a arte tem essa possibilidade de nos permitir olhar para o mundo de um jeito diferente, né, olhar para as coisas de um jeito diferente. Então, acho que ela nos deixa atentos, né? Eu acho isso importante. E aí, dentro da sua experiência,
que você trabalha com esses recursos estéticos, né, na questão da atuação do psicólogo, da psicóloga, como que você vê essa questão em que muitas vezes a gente ouve o discurso de que a arte não seria para todo mundo, tem que saber em que lugar a arte. Então, eu vou trabalhar com uma rede de saúde, às vezes eu vou trabalhar num PSF de um bairro distante, muitas vezes a gente ouve de algumas pessoas que talvez não vale a pena levar nada de arte para lá, né? E outras coisas nessa linha. Como que você, a partir da sua própria experiência também, você vê isso? Will, eu fico pensando assim, ó, o processo de aprender a olhar para a arte, a interpretar, enfim, ele é uma construção, ele é uma aprendizagem mesmo. A gente precisa ser ensinado, e por isso que a gente precisa, como diz o Duarte, uma educação que seja estética, né? A gente precisa disso. Então, a gente precisa, desde muito cedo, oferecer para todo mundo esse espaço do contato com a arte. Mas para mim não existe que não se leva a arte para a comunidade, muito pelo contrário. Eu trabalho nas unidades de saúde levando arte para a comunidade. E aí eu trabalho com uma perspectiva que vai olhar para a arte não no sentido de uma interpretação correta sobre a arte, não. É exatamente quais são os afetos que ela possibilita. E aí ela possibilita afetos de todas as ordens. Então, por exemplo, levo um recurso, quando eu levo um filme curto, ou quando eu levo uma música, ou quando eu levo uma poesia, eu não estou lá para que as pessoas façam a interpretação que eu gostaria que elas fizessem, mas estou lá aberta para que elas possam fazer quaisquer interpretações e a gente conversar sobre isso. Então, por exemplo, hoje, né, eu fiz minha fala toda a partir de imagens, né? Mas claro que se eu estivesse conversando presencialmente, eu não faria as interpretações das imagens, eu pedi para as pessoas interpretarem, porque cada um que está assistindo a gente vai produzir as suas próprias compreensões. E é isso que traz a riqueza desse recurso. Né? Quando eu vejo o vídeo das mulheres na quarentena enchendo 100 mil balões e morando com eles, aquilo me comove, aquilo me toca, mas talvez não perturbe outras pessoas, talvez não toque outras pessoas, ou talvez toque as outras pessoas de uma outra forma. E essa é a beleza e a importância da arte. Então, eu trabalho arte com a comunidade. Mas, claro que se eu pedir para as pessoas fazerem uma interpretação e eu estou esperando delas uma compreensão artística ou qualquer coisa do tipo, talvez eu possa dizer isso, né? Que diz, a comunidade não tem acesso à arte. Eles têm, eles fazem muita arte, né? A arte vem muito da comunidade. A primeira imagem que eu trago é um grafite, né? Que está na comunidade, foi feito por comunidade, né? Então, a comunidade entende muito de arte, sim. E aí tem um gancho para uma fala, para uma pergunta da Flávia, que é que o quanto, na sua opinião, o nosso olhar para o belo mudou, visto que mudamos também nesse período de reclusão. Será que temos o mesmo olhar ou iremos valorizar a beleza das coisas? Oi, a Flávia. Ô, Flávia, não sei se a gente vai achar e olhar a beleza das coisas, sabe? Eu acho que alguns de nós, sim, outros não. Nós vivemos uma rotina, né? Uma rotina enlouquecida, né? Que nesse momento a gente está mudando, porque a gente está mais isolado, a gente está em casa, enfim, mas eu acho que a rotina enlouquecida, ela meio que continua. E isso traz, quanto mais a gente está envolvido com a nossa rotina, mais isso dificulta, né, a gente enxergar outras coisas, a gente quebrar os nossos, o modo como a gente olha para o mundo todo acertado e poder enxergar a beleza das coisas, né? Então, a rotina vai nos sufocando. Então, claro que a gente tem condições de desigualdade, e aí as pessoas que têm um pouco mais de tempo, um pouco mais de fôlego, vão conseguir olhar para as coisas de um outro jeito. Agora, eu não sei se a gente consegue dizer que a gente vai sair
desse momento de isolamento com um olhar para valorizar a beleza das coisas. Não, eu não acho. Eu não acho. Até porque quando a gente vê, por exemplo, né, em plena pandemia, em todas as nossas cidades ainda, né, com muito problema, e com UTIs lotadas, e com gente morrendo diariamente, a gente vê os bares abertos e as pessoas sentadas nos bares, assim, se preocupar com quem está em casa, sem se preocupar que na segunda-feira ele volta para o trabalho e ele pode contaminar alguém, sem se preocupar com o trabalhador do bar, né, que é uma pessoa numa outra condição e que também está ali, né, para servir, enfim. Mas as pessoas não estão, então acho que a gente já não está enxergando a beleza, né? E aí, fazendo aí uma fala, sabe, eu queria pensar, porque quando eu começo a minha fala lá no começo, falando das fake news, eu acho que elas nos empobrecem nesse sentido, né? Porque esse excesso de informações, e eu já não sei mais em quem confiar, então, se eu for para o bar, não vai ter muito problema também, porque, não é tudo isso. Então, acho que a gente vai trazer uma dificuldade. Eu acho que a gente precisa saber escolher quais são as informações que eu assisto, e saber o momento certo de parar e ver um filme, de parar e ler uma literatura, de parar e ler uma poesia, para poder enxergar, né, a vida de um outro jeito, assim. Eu acho que a gente precisa disso. Mas eu não tenho muita confiança de que a gente está, a humanidade está mudando, não tenho confiança nisso, não, assim, talvez seja o meu olhar mais nesse momento, mas assim, não tenho confiança de que a gente vai sair disso melhor. A gente vive numa sociedade capitalista, a gente é ensinado diariamente, mais do que sobreviver é passar por cima dos outros, isso é horrível, mas a gente é ensinado diariamente a fazer isso. E a gente vai sair na mesma sociedade capitalista, entendeu? Que não valoriza a Amazônia, que não valoriza, não valoriza as relações, a gente não valoriza o nosso velho, a gente não valoriza. Então, acho que a gente não vai sair disso diferente, não, infelizmente. Melhor, não sei. Compartilho um pouco desse olhar. E também uma coisa interessante, né, Eliane? Não é somente a beleza que nos afeta, né? Se a gente pensar em algumas outras dimensões, nós somos afetados por outras questões. A beleza é um caminho muito... Não, acho que a gente, quando fala de afeto, né? Quando a gente fala de afeto, não sei se o Will está falando, quando a gente fala de afeto, a gente fala de tudo, né? Nós somos afetados o tempo inteiro, né? Nós somos afetados o tempo inteiro. E nós somos afetados, claro, por esse contexto que é ruim, por esse contexto... nós somos afetados por isso, sim, né? Ele que nos causa sofrimento. Eu acho que e a arte, né, não necessariamente é o belo, por exemplo, a arte que eu trago para vocês ali, dos 100 carros de marcha ré, não acho que seja belo, mas acho que ela é necessária, né, para nos acionar para esse lugar, né, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta morte, que a gente simplesmente está andando atrás, a gente está andando de marcha ré mesmo. Então, acho que não é do belo necessariamente que a gente está falando, né? A gente está falando de ser atravessado por algo que nos permita ativar o nosso pensamento, né? Não te ouviu, Will? Fernanda, pode me tirar?
Oi, Fernanda. Você tirou o Will, é isso? Ah, deixa eu ver se eu vejo os comentários aqui. Vou esperar ele voltar, né? Boa noite a todos. Infelizmente, essa semana a gente está tendo um problema na internet na cidade, mas o William vai voltar. O William vai voltar? Vai, estou tentando colocar ele agora. Tá bom. Eu posso ler uma das perguntas aqui? Oi, Will. Oi, internet caiu. A gente viu. Ô, Will, aqui tem uma pergunta da Cida. Você está vendo aí no cantinho? Sim, pode Ela diz: respondê-la. a negativa do presidente da República frente a esse momento de pandemia seria contribuir ainda mais para essa comorbidade social? Ai, Cida. Ô, Cida, nós temos um presidente que sim, né? Ele faz questão, né, de produzir informações que atrapalham o nosso processo, né? Então, ele aumenta, né, o nosso sofrimento muito, assim, né? Essa semana, agora, ontem, ele faz o quê, né? Ele faz uma fala dizendo que nem todo mundo precisa se vacinar, né? Quando, na verdade, ele assinou um decreto um pouco antes dizendo que a gente vai ser obrigado a se vacinar. Claro, a gente precisa cuidar da gente, cuidar do outro, né? A ciência sabe a importância das vacinas, mas ele dá essa informação para deixar uma pessoa que o acompanha feliz, dá essa informação na televisão. Ele aumenta, né, todo esse nosso sofrimento, ele aumenta essa nossa dificuldade de enxergar as coisas, né, de enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, de realidade, assim. Então, ele é um dificultador, né, esse processo, sim. Somos atravessados, né? A gente não consegue pensar o contexto da saúde, o contexto social, sem pensar que nós somos atravessados por questões políticas, questões econômicas, é muito mais amplo, né? Então não tem como. É claro. E por isso que eu faço questão de trazer a questão do capitalismo para a discussão da saúde, porque não adiantava a gente ficar falando só da pandemia, né? A gente precisa entender que nosso contexto é maior mesmo, né? E esse contexto vai contar de como a gente lida com o nosso sofrimento, né? De como a gente lida com a saúde. A Flávia está me provocando. Mas antes, Eliane, tem uma pergunta da Kellen, que eu acho que tá lá que é uma anterior. Aí depois, né? É que num período da Kellen, num período em que a humanidade, no geral, se encontra abalada, como ser um suporte melhor ao outro? Como ser um suporte. O Kellen, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Porque e eu acho que a gente precisa redescobrir esse momento a nossa profissão. Claro que a nossa profissão é muito maior, né, do que um cuidado terapêutico, né? Acho que a nossa profissão é uma profissão que tem um posicionamento político muito importante, né? Uma ética que está comprometida, né, com um posicionamento. Ela diz de que lado ela está, né? Está do lado das minorias, ela está do lado, né, de um cuidado que de fato seja integral. E a gente que é profissional de saúde tem que falar sobre isso. Mas nesse momento, eu acho que a gente precisa pensar que há várias formas de fazer um suporte a esse outro. A gente precisa estar do lado, a gente precisa escutar junto, a gente precisa a gente precisa dar a mão se for necessário, sabe? Nesse momento, acho que não é uma questão de um resgate, né, e que todo mundo vai ser escutado num processo que seja psicoterapêutico, mesmo que seja online, não. Acho que a gente vai poder oferecer outras ferramentas. Por isso que eu trouxe como exemplo o pessoal da Federal
de Pelotas, porque o pessoal de Pelotas faz, então, esse site, né, de saúde mental, e eles vão colocando coisas outras. Então, tem lá uma receita mais saudável. E quando eu passo uma receita mais saudável para o Will, eu estou contando para ele, olha, eu me preocupo com você, né, quem sabe? Então, estar junto, né, acolher esse sofrimento é um processo extremamente importante, né? Escolher a dor, acolher a dor, acolher o luto é muito importante, assim. Tá? O estar junto, né? Que não é tão simples. O estar junto. Estar junto. Não estar junto não é nada assim. Você está corretíssimo, né? Estar junto de verdade não é simples. Sim. E aí tem a provocação da Flávia. A provocação da Flávia, a Flávia diz: qual o caminho, então, a seguir? Aceitar a realidade que não está nada boa, fortalecer intimamente a esperança de que dias melhores virão. O Flávio, eu não sei se a gente precisa. Não sei se a gente precisa fazer nenhuma coisa nem outra, né? Eu não sei se a gente precisa aceitar essa realidade, pronto, e aí, né, fica nessa angústia pessimista, ou se a gente se relaciona com essa esperança que ela mesma coloca lá, será que isso é uma fuga? Será que é alienação e tal? Não, a gente precisa produzir bons encontros. Isso significa, para mim, um espaço onde eu possa pensar o que eu sinto, um espaço onde eu possa contar para o outro o que eu sinto, é um espaço onde eu possa analisar a realidade e pensar mais concretamente como que a gente faz para estar bem nesse momento. Então, acho que cada um vai ter que descobrir essa forma. Então, acho que a gente não precisa viver, né, uma esperança de esperar dias melhores. Eu acho que a gente tem que construir cotidianamente esses encontros com dias melhores, tá? E eu acho que aceitar a realidade não é ficar de braços cruzados. Aceitar a realidade é enxergar, ó, ela não tá boa. O que a gente faz, né? Eu acho que a gente precisa enxergar a realidade, mas não necessariamente se acostumar com ela. Não é cruzar os braços e dizer, é isso mesmo, a gente vive numa sociedade capitalista que é ruim e pronto. Não, tá? A gente precisa saber como é que a gente vai produzir esses momentos que sejam de potência, né? De aumento da potência. Reconhece, a gente entende, a gente precisa ter, mas também tem um processo de construção ali. E aí, isso também pode ser um caminho, um processo, não tem um fim sim, né? Will, acho que a tua fala cortou um pouquinho, aí eu não consegui te acompanhar. Não, só colocando que é uma construção. A gente reconhece, mas é uma construção que é um processo. Então não tem receita mágica, não tem caminho pronto, não tem o certo ou errado. Não. Tem um caminhar mesmo aí. Você está corretíssimo, né? E o processo é mais importante, né, do que a receita, né? Ele é mais importante mesmo. E por isso que é preciso enxergar, né? Com quem eu tô, né? Quem são as pessoas com as quais eu me relaciono nesse momento. Então, se a gente está falando de cuidado, de sofrimento, quem são essas pessoas que estão em sofrimento? Qual a condição delas para que eu possa construir um processo junto com elas, né? Para que eu possa descobrir que suporte essas pessoas precisam. Não tem receita mágica para isso, não. Nós já não tínhamos antes, né, Will? Nós não tínhamos receita mágica, né? O psicólogo não tem receita. Mas desse momento de pandemia, a gente está tendo que redescobrir, literalmente, redescobrir, né, a nossa profissão, redescobrir o modo como a gente cuida, né, redescobrir redescobrir a psicologia. Né? Sim. Apesar de receita ser sedutora e rentável para alguns, né? Mas uma postura ética, crítica, a gente tem que ponderar. Né? Isso. O Dalmir tem uma pergunta aí também. Ele faz uma introdução sobre a questão da utilização da arte
E ele pergunta especificamente sobre a prática do psicodrama aliada ao teatro, né, como técnicas terapêuticas. Seria ideal no processo de ajuda? Almir, assim, acho que não é uma questão de ideal, mas acho que é uma possibilidade, né, concreta, assim. A arte, ela não é uma ferramenta, assim, para ser utilizada no sentido, como é que eu posso dizer? Ela não tem uma receita, né? A gente não vai usar o teatro para diminuir sofrimento, não é isso. A gente usa a arte como uma forma de acionar esses pensamentos, essa potência, e não necessariamente a gente tem um resultado que seja, como é que eu posso dizer, igual para todos, benéfico para todos, não, nada disso. Acho que o uso da arte não é um uso, como eu posso dizer, esse uso de receita mesmo, que a gente estava falando antes, né? Usar a arte não é usar uma receita. Então, a gente não pode dizer assim, que ele seria o ideal. Acho que não é uma questão de ideal, mas acho que ele é uma possibilidade, sim. Nesse momento mais difícil, né? Porque encontrar, fazer esses grupos só mesmo virtualmente, então, fazer uma prática psicoterapêutica talvez nesse momento seja difícil. Mas ele o psicodrama é uma possibilidade, né? Com certeza é uma possibilidade. Eliana, e uma questão, né, minha, como que você vê esse cenário que muitas vezes nós temos até mesmo colegas ou outras pessoas que não reconhecem o psicólogo, a psicóloga como profissional da saúde, dentro da rede de saúde? Isso é uma realidade que você encontra por aí ou não? Assim, Will, eu trabalho com saúde desde sempre, né? Então, eu me considero uma profissional da saúde. Meu campo de trabalho, por 10 anos, foi em unidade básica de saúde. E, atualmente, né, os meus estagiários estão sempre vinculados à unidade básica de saúde. Eu trabalho diretamente no campo da saúde. Mas eu quero fazer um parênteses teórico aqui, né? Eu entendo que quanto mais capaz o sujeito for de fazer suas escolhas por conta própria, quanto mais livre, quanto mais dono do seu pensamento ele for, mais possibilidades de saúde ele tem. Se para mim essa, né, é uma reflexão importante, assim, de entender que promover saúde é promover condições para que esse sujeito faça uma reflexão sobre a sua vida, para que esse sujeito consiga pensar a sua história dentro de um contexto histórico. Se para mim isso é uma condição, eu faço isso em qualquer lugar. Se eu estiver na escola, esse é o meu objetivo. Se eu estiver na clínica, esse é o meu objetivo. Se eu estiver na empresa, esse é o meu objetivo. Então, eu acho que a gente promove saúde em qualquer lugar. Entende? E aí, se a gente promove saúde em qualquer lugar, nós somos profissionais da saúde, sim, né? E profissionais necessários para estar na saúde. Se eu acredito, né? E eu acredito que a gente não cuida do sintoma, mas a gente cuida de um sujeito, e esse sujeito tem história, esse sujeito tem contexto. Se a gente cuida desse sujeito, então a gente cuida dele em qualquer lugar e a gente está promovendo saúde, porque a gente está cuidando do sintoma. O sintoma está junto, né? Ele vem junto, mas a gente precisa entender quem é esse sujeito para poder cuidar dele, né? Então, nós somos profissionais da saúde, sim. Eu acho que não tem mais perguntas do pessoal. Você quer falar mais alguma coisa que você acredita seja importante? Não sei, acho que não. Acho que, assim, para fechar, só pensar que, né, o nosso trabalho é diminuir sofrimento. Para diminuir sofrimento, a gente precisa escutar. Para escutar, precisa estar junto e saber quem é esse sujeito que a gente cuida. Então, acho que a gente precisa ampliar, né, o modo como a gente pensa a psicologia. Querido, eu queria só agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, de te encontrar, de encontrar as pessoas que estão aqui no chat conversando com a gente, né, dizer que foi um prazer. Eu que agradeço.
é sempre bom retornar e tomar contato com pessoas que são importantes, são referências que podem contribuir, né, com a nossa formação, com as nossas reflexões. Eu que agradeço muito imensamente, foi muito bacana, eu acho que teve muita coisa para a gente pensar, para a gente construir. Eu faço um jabá do seu livro. Você quer fazer o jabá do livro, não, Eliane? Aproveitar? Um livro tão bom. Ele ficou, né? Eu trabalho, então, com prática... Obrigada, Cida. Eu trabalho com prática grupal nos espaços de saúde, tá? Eu trabalho com prática. E aí a gente fez, né, fiquei um ano afastada em pós-doutorado, estudando junto com a professora Bárbara Savaia, na PUC São Paulo. E aí a gente escreve junto, né, no final desse período, um livro que chama Práticas Grupais, Espaço de Potência. E esse é um livro que é um e-book livre, né, que pode baixar para poder pensar como que a gente tem trabalhado as práticas grupais, né, que são tão importantes para espaços de estudo, para espaços de assistência social, por exemplo. Então, tem um material que a gente escreveu contando um pouco da nossa experiência prática mesmo, contando um pouco desse lugar de prática. Vocês encontram ele para baixar na Pedro e João, que é a editora que publicou o livro, tá? Tem que falar, material bom tem que ser compartilhado. Obrigada, querida. Uhum. Depois a gente coloca direitinho o pessoal perguntando, né, mas é no site da Pedro João. Né? Se colocar no Google, deve já achar, né? Acho que sim, se colocar lá práticas grupais, deve achar sim. Mas depois, eu não sei se vocês conseguem colocar o link ali embaixo, eu posso mandar para a Fernanda para colocar. Sim. Eu também tenho o livro, qualquer coisa também eu passo para eles. Então é isso, muito obrigado, Eliane, foi uma satisfação muito grande. Mesmo com a internet não ajudando tanto, né, mas nós estamos aí, ela é o caminho, né, a gente também tem que pensar se talvez não fosse ela, a gente não teria esse momento, né, e eu espero muito poder encontrá-la aí mais adiante para a gente poder construir mais coisas, mais momentos. Tá? Nós estamos à disposição, qualquer coisa, se precisar, estamos aqui à disposição, a faculdade, a equipe de professor, e aí a gente aguarda aí novas oportunidades. Tá? Tá bom, muito também. grato pela sua participação. Obrigada para todos, obrigada pelos comentários, pelas perguntas, prazer. E aí, pessoal, hoje nós terminamos, boa noite, amanhã é o nosso último dia. Nós vamos ter a fala da professora Jurema falando sobre plantão psicológico. Né? Então, aguardo todos vocês e essa live fica salva aqui no canal. Então, até mais e boa noite. Boa noite.